Bom dia, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais uma aula de história, né? Na aula passada, pessoal, nós falamos, né, sobre a importância de estudar história, né? Falamos, né, como a gente pode, né, se tornar mais tolerante quando a gente conhece, né, as tradições de outros povos, né, costumes, né, crenças. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de história, né, ainda sobre o capítulo 1, né, do nosso livro. Hoje nós vamos trabalhar, né, o assunto de linha do tempo, né, e fontes históricas, certo? Vocês receberam aí um material pelo Correio do Conhecimento, né, com um pequeno resumo do que a gente vai tratar na aula de hoje e em seguida, né, vocês vão resolver a atividade, né, fotografar e me enviar, certo? Então, iniciando com linha do tempo. O que é uma linha do tempo, né? A linha do tempo, pessoal, ela é usada para organizar melhor os acontecimentos, certo? Como também nós vimos na aula passada, pessoal, os tipos de tempo, né? Nós vimos o tempo cronológico, o tempo histórico, né? O tempo da natureza. A linha do tempo ela é baseada no tempo cronológico, como assim? Dias, horas, né? Mês, ano, certo? Em ordem que os fatos aconteceram, certo? A linha do tempo ela tem início, pessoal, com o nascimento da pessoa, né? Por exemplo, a minha linha do tempo, né? Vai iniciar com o meu nascimento. Aí vamos colocar, né? Como é o tempo cronológico, eu vou colocar a data do meu nascimento, né? 26 de junho de 1991, né? Foi o meu nascimento, nasci em Hidrolândia, né? Aí, quando eu tinha 1 ano, né? Eu vou falar o que aconteceu quando eu tinha 1 ano. Quando eu tinha 3 anos, o que aconteceu quando eu tinha 3 anos, quando eu tinha 5 anos. Então, olha, ela segue uma ordem cronológica, de acordo com o que os fatos aconteceram, certo? Eu não posso falar do meu nascimento quando eu tinha 1 ano, depois falar quando eu tinha 2 meses, né? Então, aí não está na ordem cronológica, certo? Está desordenado, né? Não está na ordem cronológica. Certo? Então, a linha do tempo ela tem que ser confeccionada de acordo com o que os fatos aconteceram, certo? Na ordem do tempo, né, em que os fatos aconteceram. Então, a linha do tempo ela é usada, né, para organizar melhor os eventos históricos, né? E trazendo para a nossa vida, como eu já falei, né, a gente pode também organizar a nossa vida através da linha do tempo, certo? E em relação às fontes históricas, né? O que são fontes históricas? Para se estudar, né, as sociedades, a história antiga, o que aconteceu no passado, é necessário, pessoal, que a gente tenha, como podemos dizer, nós temos que a gente tenha artifícios, né? Que a gente tenha algo que nos faça entender que aquilo aconteceu no passado, conhecer melhor o que aconteceu no passado, né? Então, isso, né, esses artifícios que a gente encontra, eles são chamados de fontes de história, é uma fonte para mim entender melhor o que aconteceu no passado, certo? E essas fontes, elas podem ser divididas em 4 principais tipos, né? São as fontes visuais, por exemplo, uma coisa que eu observo, né, que eu vejo, pode ser fotos, vídeos, pinturas, desenhos, né? Escritos, uma carta, um anúncio, né, que aconteceu naquele determinado tempo, né? Aquilo vai me fazer compreender melhor o que aconteceu naquela época, certo? Através daquela escrita. Oral, né? Quando é relatos de pessoas, as pessoas falando, né? A pessoa
sendo entrevistado, né? Oralmente, a pessoa está falando sobre aquilo que aconteceu naquela época, né? Músicas, uma música daquela época também vai me fazer compreender melhor, né? O que estava acontecendo naquela época, né? E material, também ela pode ser, fonte histórica pode ser material, né? Que seria o quê? Objetos, vestuário, né? Vestuário é roupas, né? Esculturas, né? E objetos, entra aí objetos antigos, como panelas de barro, né? Panelas de metal, chapéu, né? Brinquedos, né? Tudo isso entra no material, certo? E em relação aos museus, né? O que são museus? São lugares onde a gente pode encontrar diversas informações sobre o passado, ou seja, nos museus a gente encontra, né, as fontes históricas, materiais, né, escritas, visuais, né? As pessoas vão, né, a esses lugares para conhecer melhor a história do passado, né? Existem vários tipos de museus, né? Tem o Museu de Artes, né, que é só arte. Tem o Museu de Ciências, que é relacionado à parte das ciências, né, da tecnologia. Tem os museus militares. O Museu de Brinquedos, não somente brinquedos antigos, né, entre outros. Então, esse foi o nosso assunto, né, da aula de hoje, né? Especificamente fontes históricas, né, que são tudo aquilo que a gente tem em mãos para a gente conhecer melhor o que foi que aconteceu, né, na época que essa fonte histórica foi produzida, certo? Então, vocês vão resolver a atividade, certo? Vão me enviar as fotos e alguma dúvida pode entrar em contato, certo? Até a próxima aula.